Uma produção Mundo Freak. Ô Brasília, você tem alguma coisa no meu setor eco, 20 milhas aproximadamente? Tenho. Setor eco? É, setor eco. Noroeste. É o quê? É uma linha 406, mas tá longe. Tá mais de 20? No setor eco não tem nada? Não. Pô, isso tá ficando engraçado. É o seguinte, não, eu vi aqui, questão de uns 10 minutos atrás, uma luz aqui no setor noroeste, parecido com um farol de avião. Aí peguei o binóculo, olhei, não vi luzes de navegação. Chamei o controle de São Paulo, perguntei em São Paulo, não tinha nada. O cara falou, olha, eu aumentei a varredura aqui e não peguei nada, não tem primário nenhum. O troço ficou um tempão parado na mesma posição. Olhei as estrelas em volta para ver se era uma estrela ou um planeta, né? Mas não é posição usual para estrela ou planeta. Ficou um tempão, sumiu. Agora São Paulo liga para mim e diz, tu tem alguma coisa aí no teu tráfego 20 milhas? No teu setor eco? Falei, não tenho nada. Tá visualzão aí? Tá, tem algumas luzes, mas tá visual. Por quê? Você tá pegando alguma coisa aí? Não, só foi o 406. É, mas o 406 tá noroeste. Não tem nada não, cara. E no setor eco, o São Paulo viu qualquer coisa aqui e você não tem nada. Pô, tá ficando bom esse negócio, viu? Tá ficando bom. Pô, falou. Tchau, obrigado. Eu já acreditei em discos voadores. Hoje, eu não sei mais, assim como não sei de muitas coisas. Tomo muitas vezes uma atitude bastante agnóstica quanto a certos conhecimentos meio apócrifos da humanidade. Criticado pelos que acreditam e pelos que não acreditam, eu inicio o meu caminho abrindo esse episódio com os áudios do evento conhecido como Noite Oficial dos OVNIs. Evento esse que reacendeu o debate em 1986, data do evento, e que foi tema em diversos jornais e em vários meses após o fenômeno. Abre aspas. A aeronáutica detecta 21 OVNIs no céu do país. Fecha aspas. Inicia o texto da primeira página da Folha de São Paulo do dia 22 de maio de 1986, falando sobre o acontecimento do dia anterior, citando os 21 objetos voadores não identificados que sobrevoaram a Grande São Paulo, a região de São José dos Campos, parte do estado do Rio, entre as 21 horas e a madrugada daquele dia. O major Ney Antônio Cerqueira, chefe do CODA, Centro de Operações de Defesa Aérea, informava que os objetos de cores verde, vermelha ou branca foram perseguidos por caças naquela noite. Mas disse apenas que um dos pilotos viu as luzes a olho nu e que se moviam entre 250 a 1.500 km por hora. Anuncia ainda que o Ministério da Aeronáutica iria constituir uma comissão especializada para estudar o assunto. Indagado sobre se o fenômeno indicava se tratar de seres de outro planeta, o ministro apenas afirmou que, abre aspas, isso requer informações técnicas, que não temos respostas, nem explicações para o ocorrido. Fecha aspas. E que acreditava a guerra eletrônica para explicar o fenômeno afetar radares. Já em 8 de julho de 1986, abre aspas, cientistas procuram nos céus sinais de extraterrestres. Fecha aspas. Abre a matéria do segundo caderno da Folha. O artigo trata-se sobre a busca de contato com civilizações extraterrestres por nós, citando o projeto OSMA, sob direção do astrofísico Frank Drake, que utilizaria um radiotelescópio para rastrear naves interplanetárias nos céus, buscando mensagens de seres inteligentes. No texto seguinte, intitulado, abre aspas, pesquisa exclui visita de OVNIs à Terra, fecha aspas, citando o caso de uma equipe de radioastronomia inglesa que acreditou ter recebido sinais de uma civilização extraterrestre sob forma de pulsos de rádio. O caso, mantido em segredo, logo depois foi revelado e descobriu-se que os sinais vinham, na verdade, da própria Terra e tinham uma origem bastante mundana.
De maneira inusitada, a única matéria da página do jornal que não tratava sobre ufologia era uma matéria anunciando que os supletivos do ano terminavam naquele dia e o artigo estava apertado em meio a tantas curiosidades alienígenas. No dia 3 de agosto de 1986, o jornal Correio Brasiliense traz a notícia, abre aspas, ufologia quer furar o silêncio oficial, fecha aspas, tratando sobre a tentativa de furar o bloqueio imposto pela aeronáutica sobre o episódio da noite oficial, falando sobre o acerto do evento Bienal Internacional de Ufologia entre técnicos e especialistas na paraciência. Muitos gringos pareciam interessados no caso brasileiro. Essa ufologia popular parece se mover através dos grandes eventos, alimentando esse motor cultural que tanto nos impacta no dia a dia. Repentinamente, ninguém está falando sobre isso, mas basta o Pentágono confirmar os vídeos vazados pelo New York Times 2 anos antes para a mesma notícia circular novamente e atingir novas bolhas, dotando a ufologia de um novo ar. É quase como se o universo quisesse sempre lembrar a gente que talvez existam mais coisas além da estratosfera que sonha nosso Carl Sagan. A ufologia nunca morre, ela requenta materiais passados até o grande próximo evento de causa inexplicável que vai nos lembrar novamente que ela existe. Por que afinal esse tema nos é tão caro? Por que nos importamos? Com tantos problemas no mundo para resolver, olhar para fora para uma grama de um vizinho que sequer conseguimos ver se é verde, se realmente é grama e se realmente existe um vizinho? Essas respostas eu não sei se eu consigo responder nesse programa. Também não sei se eu consigo responder qualquer coisa nessa nova temporada do Criptologia que tem como objetivo abordar o fenômeno OVNI em todas as suas facetas. Mas o que eu prometo nesse momento é que você vai olhar para o céu com outros olhos a partir de agora. Não, eu acho que, na verdade, essa quantidade gigantesca de relatos, na verdade, é a ponta do iceberg. O volume é muito maior. A gente não tem um volume sistematizado muito grande desses relatos, na verdade. A gente tem uma sistematização boa, a quantidade casuística que já é impressionante, mas o volume é muitas vezes maior do que já aparenta, porque você tem, historicamente, né, lá na década de 50, as autoridades que investigavam o fenômeno UFO, elas decidiram deliberadamente que o fenômeno deveria ser tratado como uma chacota, né, para você tentar tirar o interesse do público do fenômeno. E isso aí tem reflexos até hoje. Então, muita gente que tem contato, que já viu e acontece, eles simplesmente não vem a público falar. Então, quer dizer, primeira coisa, eu acho que tem um volume muito maior do que se acredita, e o que se acredita já é um volume impressionante de casos, a coisa é muito maior do que parece. A multiplicidade desse fenômeno é muito gigantesca também, e ele, em muitos casos, a ufologia que eu digo, na verdade, não é a ufologia, mas que é o estudo, né, mas é o fenômeno ufológico, e o fenômeno ufológico ele cruza aí com a mitologia moderna. Então, ele é um fenômeno popular também, então ele tem uma perna dentro do sistema de mito moderno, entendeu? Uhum. Fala um pouquinho de você, fala o seu nome, a idade com que você trabalha, seus projetos, só para eu separar isso para a hora do episódio. Tá, meu nome é Felipe Klim Davi, eu tenho 43 anos, trabalho com efeitos especiais, animação, 3D, ilustração, fotografia. Sou cara de humanas, né? Sou formado em psicologia e eu gosto muito de ufologia desde pequeno, assim, né? Desde muito novo, porque o meu pai já viu, meu avô já viu e eu nunca vi. Então, sempre teve aquele negócio na família de falar sobre isso. E sempre me interessei bastante, tenho uma biblioteca grande desse material, comecei a pesquisar muito novo e juntei bastante material, assim, entrevistei muita gente, entrevistei controlador de tráfego aéreo, entrevistei piloto, entrevistei um monte de piloto de garimpeiro, cara, já entrevistei um monte de gente, motorista de caminhão e tal. E graças ao meu trabalho, assim, um trabalho muito variado, né? Eu já fiz pesquisa na Dutra, no meio da estrada, entrevistando caminhoneiro. Então, conheci gente de todo quanto é tipo, viajei muito, tive muitos contatos, assim, com pessoas que testemunharam o fenômeno, né?
E esse fenômeno sempre me intrigou bastante, porque com a minha formação em psicologia, sempre me interessei pela essa coisa do insólito, né, visões do inexplicável, entendeu? Esse contato com o lado sombrio e tal. Isso me agrada muito, eu gosto muito desse assunto. Um dos motivos pelo qual eu chamei o Philip Kling é que ele faz um excelente trabalho quanto à averiguação, principalmente sobre imagens e vídeos que o pessoal solta na internet. Ele junta todo o seu trabalho em seu blog mundogump.com.br. Quer dizer, tem um bom tempo aí de estrada, com mais de 5.000 posts e mais de 100.000 comentários respondidos lá, é uma loucura. Então tem muita informação lá, eu vou catando esses casos estranhos e catalogando e comentando sobre e tal. Você se consideraria um ufólogo? Então, eu não me considero um ufólogo, não. Estranhamente, o meu nome e o meu telefone estão lá numa lista que alguém fez de ufólogos do Brasil. Alguém botou isso, cara, e às vezes eu recebo gente que liga chorando de madrugada, falando que tá vendo uma nave, o cara... É uma loucura, cara. Mas eu não sou ufólogo, por incrível que pareça, eu não fico pesquisando isso o tempo todo. Na verdade, eu tô mais para um blogueiro de assuntos estranhos, entendeu? E gosto muito do assunto, leio muito sobre isso, mas a ufologia especificamente não é o meu campo de estudo principal, assim, permanente. Entendi. Assim, pela ufologia, o que você mais curte dessa área em si? Cara, dentro do campo da ufologia, eu gosto muito dos estudos de pesquisa de campo e análise de evidências físicas e tal. É uma ufologia mais focada numa pegada um pouco mais científica, né, que usa o método científico. A ufologia não é ciência, né, mas pode usar o método científico e tentar chegar ao máximo possível dentro do universo da pesquisa científica, né, para tentar aperfeiçoar suas hipóteses, né. Então, o que acontece? Eu gosto bastante, assim, dos campos relacionados à ufologia, que não são exatamente a ufologia, mas são assuntos relacionados, por exemplo, o caso de abduções e contatos imediatos do 3º grau, do 4º grau também. Esse tipo de assunto me interessa absurdamente. Não sei porquê, talvez porque interfacei aí com essa questão das alucinações, né? Eu gosto muito da psicopatologia, então eu sempre acho que dá para ter diversas leituras assim, em cima dos casos, né? Tem outra mais à frente. Mas que coisa esquisita, cara. Tô vendo. Pode ser coisa de banco, né? Estão parados. Tô vendo os 3 agora. São 3 luzes. Mas parecem estrelas. Parecem estrelas? Pode ser. Pô, mas um radar não pega estrelas? Que isso? Pode ser estrela cadente, né? Não, que estrela cadente parada, cara. Aonde? Você observa alguma mudança de cor, alguma coisa? Pois então. Elas estão mudando de cor? Ou não? Pô, tá bonito pra caramba. Tá bonito. Então, Malandro, você está vendo aí realmente os objetos uma vez identificados mesmo, viu? Pô, tá bonito, rapaz. Isso muda vermelho, amarelo. Rapaz, tá bacana. Brasília num troço, vocês não viram, depois vocês viram, Brasília não tinha nada. Eu vou conferir com o Brasil, ver se o Brasília tá vendo alguma coisa. Vamos então. Falou, obrigado pelo minuto. Tchau. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. Esse é o trecho do programa fantástico da data de 25 de maio daquele mesmo ano. Naquele domingo, que marcou a sociedade brasileira, o evento ficou conhecido como Noite Oficial dos OVNIs e teve projeção nacional. O evento começa no início da noite, quando um controlador de voo da torre de controle do aeroporto de São José dos Campos, o até então 2º sargento Sérgio Mota da Silva, avistou a olho nu e através de um binóculos objetos luminosos sobre a região de São José dos Campos, e que se concentrava sobre a cidade. Cumprindo com o procedimento habitual de sua função, o controlador
contatou outros controladores de Brasília e São Paulo para que confirmassem a presença dos objetos em seus radares, já que naquele aeroporto não havia um. Sua voz pode ser ouvida no início dessa primeira fita que tocamos no início do episódio. Os minutos foram passando e mais avistamentos foram sendo feitos em regiões próximas como Rio de Janeiro, Goiás e outras partes de São Paulo. O caso em si foi marcado não apenas pelas insólitas aparições, fazer alguns caças F-5 subirem aos céus, mas também pelo envolvimento de uma autoridade muito conhecida na época. O avião Xingu da Embraer sobrevoava Poços de Caldas levando o coronel da aeronáutica e engenheiro Osiris Silva, que naquela exata ocasião deixava a presidência da Embraer para assumir a Petrobras. Foi enquanto pilotava em uma região próxima que foram pegos de surpresa por um chamado do Sindacta-1, Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, aquele responsável por essa parte do Sudeste, que estava perguntando para ele sobre um possível contato visual com 3 alvos não identificados que apareceriam na tela do radar. E o que aconteceu foi o seguinte. Não, o que dizem é que foi um salto muito grande entre a presidência da Embraer e a presidência da Petrobras. Eu cheguei muito alto, cheguei a ver disco voador. Não, mas na realidade o controle de Brasília me chamou, eu estava pilotando o Xingu para chegar aqui na Embraer e disse que estava tendo indicações positivas no radar de alvos que estariam sendo pilotados que não estavam registrados como voos regulares. E pediu que nós observássemos. E nós observamos, o máximo que vimos foram luzes desse tipo que nós estamos habituados a ver quando se voa normalmente. O controle de tráfego de Brasília reportou que havia variações de velocidade muito grandes e reportou como alvos positivos. A única diferença do que a gente vê normalmente quando voa e do que foi visto é exatamente a plotagem desses alvos no radar. E muita gente viu também, outras pessoas viram, mas eu não sei se são discos voadores, na realidade são pontos luminosos no espaço, uma cor alaranjada, tendendo para o vermelho e nada mais do que isso. Mas de qualquer maneira, eu diria que se não fossem realmente as indicações do radar, que realmente é uma coisa concreta que foi visto e registrado, inclusive está registrado em fitas pelo radar, não teria nem coragem de mencionar. 21h10. Sinais luminosos são vistos pelo comandante Alcir. Isso era uma estrela bem luminosa, de cor alaranjada, avermelhada, parecida assim. Quando então nós informamos ao controle de São José dos Campos que iríamos prosseguir em direção a esse objeto, sei lá, ou a essa luz. E essa luz simplesmente desapareceu, como se fosse uma luz que tivesse apagado. Às 21h08, Osiris Silva e Acir Pereira observaram o objeto luminoso estacionado, que aparentava inicialmente ser apenas uma estrela, com uma luz forte e pulsante, amarelada que variava às vezes para o vermelho. Ele estava parado nas proximidades entre São José dos Campos e a cidade de São Paulo. Intrigados com o avistamento, os pilotos seguiram em direção ao objeto na tentativa de identificar o que era. E durante todo o tempo, não houve uma visualização do objeto, que com o tempo foi diminuindo de intensidade até desaparecer. E com o desaparecimento dele, Osiris deu a volta e voou para leste, cruzando com o aeródromo de São José rumo a um segundo objeto aparentemente situado ao sul da cidade de Taubaté, que fica bem próximo da cidade de São José dos Campos. Abaixo de seu nível de voo, apenas cerca de 600 metros acima do solo, se depararam com uma nova luminosidade com a aparência de uma lâmpada fluorescente embaixo da sua aeronave. Era bem difícil de acreditar que o controlador tivesse esse objeto em seu radar, já que se encontrava voando bem baixo e a 250 km da antena do radar de Sorocaba. Osiris e Acir estavam a cerca de 5.500 pés de altura, uma vez que a carta de voo do local restringe essa altura mínima por uma questão de segurança, é uma região montanhosa. Osiris não podia baixar mais do que estava, então sobrevoou em círculos diversas vezes o objeto. Porém, em determinado momento, perceberam que o combustível do Xingu estava se acabando e tiveram que finalmente pousar no aeroporto de São José dos Campos. No dia seguinte, o ministro da Aeronáutica veio a público e uma coletiva com militares falou um pouco sobre o caso. Os trechos a seguir foram tirados de reportagens da época, cada um com uma qualidade distinta de captação e conversão para o digital. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo
diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detetaram vários objetos não identificados na área de São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro. As aeronaves nossas que decolaram foram acompanhadas por esses objetos. Uma aeronave que foi acompanhada por cerca de 7 de um lado e 6 do outro. Agora, qual é a explicação? Não podemos dar ao senhor, porque nós não temos essa explicação. O senhor acredita em seres extraterrestres com entendimento? Não, essa pergunta não se trata de acreditar ou não. Nós só podemos dar informações técnicas, né? As suposições são várias. Tecnicamente, eu diria aos senhores que não temos uma explicação. Agora, nós vamos obter os relatórios do DACTA, não tem objetivo nenhum de esconder nada da imprensa. Não... A suposição seria o quê? Você disse que tecnicamente não tem condições, mas qual é a suposição? Não, aí suposição você estaria especulando com uma hipótese, seria muito difícil para nós. Objeto pode ser, digamos, um problema de guerra eletrônica, pode ser. Podemos estar espionando lá. Problema de guerra eletrônica? Há uma possibilidade. Quer dizer, isso é uma hipótese. Nós não temos. Como seria guerra eletrônica? É uma interferência em radar, mas isso daí é uma hipótese muito. Guerra eletrônica, que eu digo, é uma coisa muito. Uma suposição, digamos assim. Mas não é o caso aqui no Brasil. Agora, há muitas interferências, às vezes, no radar. O radar, realmente, ele detecta objetos metálicos ou superfícies sólidas ou massas como nuvens pesadas. Ele reflete. São as três hipóteses. Nas circunstâncias que ocorreu o fenômeno, não havia, o céu estava totalmente limpo. Em 20 de maio de 1986, o ministro da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro Octávio Júlio Moreira Lima, comunicou ao país que havia acontecido na noite do dia 19 de maio. E até aquela noite, não muitas forças aéreas, não muitos governos haviam admitido operar em busca de objetos voadores não identificados, os OVNIs. Assim, de maneira profissional e sem alarde, o brigadeiro entrou para a história da ufologia mundial devido à sua abordagem bastante sincera, despojada e sem sensacionalismo. Apesar disso, o até então prometido relatório nunca veio. Pelo contrário, a aeronáutica passou a negar e desmentir diversas dessas afirmações dadas nessa noite, o que suponho tenha sido bastante frustrante para ufólogos entusiastas. 10 anos depois, o ex-ministro da Aeronáutica explicava do porquê o relatório nunca viera a público. O relatório, justamente, ele não foi conclusivo, eles não chegaram à conclusão, eles não conseguiram estabelecer uma relação com qualquer objeto, algo do conhecimento técnico. Não havia por que divulgar um relatório inconclusivo. Sabe que essas coisas elas começam a ser divulgadas de uma forma que possa causar, assim, talvez preocupação e às vezes até pânico, né? Então, o cuidado que se tem é de não se divulgar nada que nós não possamos explicar. No Ministério da Aeronáutica, um suboficial que servia na base de Anápolis naquela época diz que o assunto é delicado. Ninguém quer assumir oficialmente que o céu do Brasil foi invadido há 10 anos por objetos voadores não identificados. Os responsáveis pelo Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, que na época determinou a decolagem dos jatos das bases de Santa Cruz e Anápolis, hoje simplesmente desconhecem o assunto. Há divergências. O Fantástico teve acesso ao único documento oficial sobre o caso dos OVNIs. É um memorando do Ministério da Aeronáutica, endereçado a Rafael Cury, presidente da Associação dos Ufólogos do Brasil, e assinado pelo brigadeiro Fernando Mendes Nogueira. O texto apresenta uma conclusão.
Os objetos detectados seriam, na verdade, anomalias magnéticas nas telas dos radares. E diz mais, não foi feito qualquer contato visual com os supostos OVNIs. E aí que uma grande reviravolta do caso chega. Depois de mais de 20 anos do evento, após uma campanha de liberdade de informação levantada pela Comissão Brasileira de Ufólogos, o relatório feito meses depois da noite oficial é revelado e disponibilizado em 2009. O documento é assinado pelo brigadeiro do ar José Pessoa Cavalcante de Albuquerque, comandante interino do CONDA, Comando Aéreo de Defesa. O relatório, que você poderá baixar no post desse episódio, é bem claro quanto ao evento. E eu me pergunto por que ele demorou em torno de 20 anos para ser liberado. Mesmo com o teor da resposta inconclusiva afirmada pelo ex-ministro ser verdadeira, a hipótese que trabalho é que a aeronáutica pode ter se arrependido de liberar o ex-ministro e soltar essas informações na coletiva de imprensa no dia seguinte. Mas por que eles fariam isso? Esse evento, caso não se comprovasse ser de maneira paranatural, como por exemplo, se fosse apenas um teste de alguma tecnologia muito avançada, de alguma superpotência, poderia fazer o governo brasileiro passar certa vergonha internacional e evidenciar um certo despreparo quanto a situações de invasão de território. Esses quase 20 anos fossem necessários para dar tempo de alguma nação admitir esses testes ou alguma tecnologia semelhante surgir em alguma nação. Se depois de tanto tempo ninguém admitiu nada, então é porque isso estava praticamente descartado. Ou talvez sugira que essa mudança de postura possa ter sido pela questão de como a notícia correu na opinião pública, fazendo com que os integrantes das alas militares começassem a desenvolver novas abordagens como protocolos de segurança para eventos desse tipo. Seria talvez conspiratório demais da minha parte? Bem, talvez. Mas 10 anos depois aconteceria o famoso caso Varginha, onde o exército tomou muito mais o controle da informação. Mas a gente vai ver mais sobre isso em episódios futuros. Vamos fazer um pequeno checklist com alguns fatos importantes afirmados pelo ex-ministro. Ponto 1. Os OVNIs foram detectados pelos radares. Ponto 2. Uma quantidade grande desses objetos chegaram a acompanhar um dos caças. Perseguição foi sugerida. Ponto 3. A sinceridade em afirmar que não tinham explicação técnico-operacionais sobre o fenômeno. 4. Suposições técnicas mencionam uma tal guerra eletrônica. Esses fatos transformam o evento em algo de natureza insólita por alguns motivos. Vamos lá. O primeiro é que falhas nos radares acontecem. Falhas em vários radares ao mesmo tempo parece uma explicação forçada. Guerra eletrônica parece ser uma hipótese cética interessante, mesmo que não haja motivo para alguém fazer isso dessa maneira no Brasil daquela época. Podemos falar que tudo isso é possível. São explicações mundanas, diferentes de afirmar que forças alienígenas invadiram o planeta simplesmente para ficar brincando de pique-pega com caças brasileiros. Mas aí, os pilotos viram olho nu. E como sabemos, estrela não aparece no radar. Dá para entender se essas informações estivessem separadas, mas juntas tornam esse evento complicado de se explicar. Então, existiam objetos, eles eram físicos. Perseguiam jatos? Existem fenômenos da natureza que sugerem um comportamento próximo. Por exemplo, o fogo-fato. São chamas que nascem de pântanos ou cemitérios, com gás metano se incendiando, geralmente em locais que você atribuiria a uma imagem de algum fenômeno de assombração, por exemplo. Essa chama pode até perseguir uma pessoa, pelo deslocamento de ar da mesma, caso ela se assuste e corra para tentar fugir. Então, a noite oficial talvez seja alguma espécie de evento meteorológico muito obscuro e ainda não revelado pela ciência que pode ter causado tudo isso? Ser pego pelos radares, perseguir jatos em velocidades altíssimas, se afastar quando perseguidas, permanecer estático em altitude elevada. Vamos ainda além. Supondo que o ex-ministro tivesse enganado e que o que chegou para ele foram informações desencontradas, boatos da noite anterior. Claro que eu acho pouco provável que o ministro daquela época, não atual, para deixar bem claro, cometa esse tipo de engano. Vamos olhar então o tal relatório que, apesar de liberado em 2004, está datado de 2 de junho de 1986, quase 2 meses após a noite oficial dos OVNIs, e suponho eu, feito com ainda mais informações constatadas e periciadas. Vamos lá.
Abre aspas. Esse relatório tem por finalidade informar as autoridades do Ministério da Aeronáutica, em especial ao excelentíssimo senhor ministro, dos fatos ocorridos na noite do dia 19 de maio de 1986, no que tange as informações dos órgãos de controle de tráfego aéreo e de defesa aérea, bem como os pilotos e interceptadores envolvidos no acontecido. Só que, olha que interessante temos na conclusão. Abre aspas. Primeiro, da análise dos acontecimentos, esse comando é de parecer, de acordo com as informações dos controladores, pilotos e relatórios anteriores elaborados pelo primeiro Sindacta, que alguns pontos são coincidentes no que tange ao eco do radar, aceleração, iluminação, velocidade e comportamento, tanto pelas detecções técnicas como visualização efetuadas. 2. Alguns que podemos citar são os fenômenos que apresentaram características constantes a saber. E aí ele elenca, né? A. Produzem ecos no radar não só do sistema de defesa aérea, como também das aeronaves interceptadoras simultaneamente, com comparação visual pelos pilotos. B. Variam suas velocidades da gama subsônica até supersônica, bem como mantém-se em voo pairado. C. Variam suas altitudes abaixo do FL50 até altitudes superiores a FL400. D. Às vezes são visualizados devido a luzes de cores brancas, verdes e vermelho, outras vezes não se tem indicação luminosa. E. Tem capacidade de acelerar e desacelerar do modo brusco. F. Capacidade de efetuar curvas com raios constantes, outras vezes com raios indefinidos. Já no terceiro item, como conclusão dos fatos constatantes observados em quase todas as apresentações, esse comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem de certa forma inteligência pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação não forçosamente tripulados. 4. Por oportuno, cabe ressaltar a eficiência das unidades aéreas engajadas na operação, pois, de acordo com o previsto, cada uma dessas unidades mantém uma aeronave de alerta a 45 minutos e, com menos de 30 minutos após o acionamento, 7 vetores armados estavam disponíveis para o emprego. Agora, esse 3 é interessante, refletem de certa forma inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação. Temos, senhoras e senhores, um governo admitindo que o fenômeno OVNI existe e sugerindo que tenha forças inteligentes por trás do fenômeno. Bem, mas o Brasil não é o primeiro e nem será o último país admitindo que pelo menos o fenômeno existe. Perto da noite oficial dos UFOs, nada se compara, cara. Desse caso aí, tem um negócio, uma curiosidade que é um negócio que eu não contei pra ninguém, cara. Eu vou contar aqui agora. No teu... Eita, exclusiva aí pra gente. A gente tem uma amiga, muito amiga da minha mãe e tal, e ela tem uma fazenda lá em Paraíba do Sul. Pessoa super gente boa e tal. E essa amiga nossa, ela conta que nesse dia, se não me engano, nesse dia ou no dia anterior, uma coisa assim, ela estava indo levar uma pessoa de uma fazenda para outra, por uma estradinha que passa ali em Paraíba do Sul, que fica, Paraíba do Sul é aqui no Vale do Paraíba, né? Uhum. E quando ela viu naves enormes alinhadas na beira do rio, naves enormes, cara, ela falou que eram colossais, assim, que eram discos prateados, e ela deu uma diminuída com o carro, ficou vendo aquele negócio, e a pessoa que estava no carro com ela se desesperou, entrou em verdadeiro pânico, assim, com a visão dessas naves. Uhum. E ela acredita que são as naves da noite oficial dos UFOs, cara. Porque aconteceu naquele período ali em 1986, entendeu? Numa região próxima, vamos colocar assim, né? Sim, a região próxima. É possível que essas naves que estavam todas, ela falou que estavam todas pousadas na beira do rio, e é um rio assim que tem uma estrada que passa próximo, então passa numas elevações. Eu fui com ela no lugar onde ela me mostrou da janela do carro o lugar que ela viu.
E ela falou, olha, era daquela árvore até aquela árvore lá. Cara, é um negócio gigante, meu irmão. A distância que ela mostrou, ela falou, aquela ali era uma, e tinham várias, assim. E ela falou que viu aquilo e foi embora com o carro, fugiu. Ficou bem preocupada. Quando teve a onda da noite oficial, ela falou, poxa, foi aquele negócio que eu vi. E aí ela contou pra gente lá, a gente estava na fazenda dela, ela até me levou lá no lugar para ver. O caso da noite oficial dos UFOs, ele é muito impressionante, porque assim, o Brasil tentou interceptar, né, as naves, tentou derrubar, né, mandou os caças para interceptação. Então os aviões decolaram, voaram uma velocidade absurda e levaram poeira das naves. Teve nave que deu loop em volta do avião. Então todos os pilotos depois deram depoimento no Fantástico. Eu lembro que naquela semana, na escola, só se falava nesse troço. E a galera ficou louca, cara, com o negócio, porque era o brigadeiro falando, entendeu? Era o ministro, cara, na televisão, falando, não, naves, não sei o quê, objetos voadores. E você, caramba, quanto? 20 e tantos, não sei o quê, mais de 50 radares. Um caso inacreditável. Agora, recentemente, a FAB liberou para o Arquivo Nacional os áudios da torre, você vê direitinhos, e é muito interessante, eu botei lá no Mundo Gun para download, é muito interessante você ver os caras da torre, né, se não me engano, o pessoal do radar lá de São José dos Campos, e eles comentando, tipo, é o festival do disco voador, pessoal, e o cara falando assim no rádio, né, é muito bonito, não sei o que, tá vendo daqui, não sei o que e tal, e você tem a sensação de você estar no ambiente, entendeu? Que você ouve o piloto, cara, do caça, tá dando reporte do objeto, tentando chegar perto. E tem nave que foi pro espaço, subiu direto, foi embora. Outras ficaram voando, sendo perseguida mesmo, nem aí. Então é um caso muito, muito espetacular. Mas assim, tem casos que são esses, são os casos gigantescos. A onda belga, outro caso maravilhoso, por exemplo, a onda belga, ela aconteceu de 1989 até 1990, cara. Essa onda, ela, se não me engano, ela começa na noite de 31 de março de 1990. Então, ali milhares, cara, de pessoas viram os OVNIs nessa onda belga. E elas foram fotografadas, né? As naves foram escaneadas por radar, entendeu? As naves foram perseguidas por caças F-16, cara. E os F-16 claramente não conseguiram chegar na velocidade da nave. Então, quer dizer, para 1990, você tinha uma tecnologia de voo militar que era muito próxima do nosso ápice tecnológico, né, disponível, que não era na Bélgica, era nos Estados Unidos, mas a Bélgica é parte da OTAN. Então, você tem uma clara desconstrução aí daquele negócio de que, não, todas as naves que aparecem são aeronaves secretas militares que estão investigando. Eu sempre escuto os troços, cara. Os caras, não, isso aí é na nave. Até na noite oficial dos UFOs, o Diego puxou essa, falou, não, eram armas secretas dos Estados Unidos. Mas, porra, cara, que arma secreta é essa, bicho? 21 num país que não tá em guerra, cara, zanzando. E outra coisa, com o tamanho de um Boeing, que faz luminoso, cara. Quem faz uma nave secreta luminosa, para quê? Então você tem uma série de contra-argumentos que chegam assim ao risível, né? Para o cara tentar dizer que aquilo ali não, porque ele tem medo do assunto. No fundo, o que está por trás do cara que é negacionista é que ele tem um profundo medo daquilo. Então ele tenta usar a inteligência de todas as maneiras para tentar dizer que aquilo não existe, né? Quando a gente sabe que está aí, cara. O problema todo é esse. A gente sabe que está aí, mas não tem um conhecimento suficiente para determinar está aí fazendo o quê, né? Por quê? A troco de quê? E o que vai acontecer, né? A partir da constatação do fenômeno, né? Aí a ufologia é isso. Ela começa a tentar criar umas hipóteses e começa a fazer uma massiva captura de dados, né? O levantamento de dados, para tentar fazer correlações estatísticas, e às vezes são correlações totalmente no feeling, assim, o cara acha que vê um caso, aí tempos depois ele vê um outro caso, aí ele estuda e tal, os relatos do caso, às vezes o formato da nave bate,
Aí, pô, ele começa a investigar, ele descobre que estão ligados os dois casos, né? O fenômeno está ligado, aí a nave aparece num outro lugar, aí ele já começa a criar umas teorias de ortotenias e coisas assim. E a ufologia vai evoluindo com base nessa mutueira de informações que muitas vezes não são, e elas não estão organizadas, né? Não estão organizadas temporalmente e não estão organizadas qualitativamente. É um mar de informações que você tem que ir peneirando e lendo e tal. Um caso que hoje parece completamente sem sentido, você vai ver depois um negócio lá na frente que te puxa aquele caso de novo, aí você vai ler, já começa a ver aquele outro caso com outro olhar, porque um segundo caso, né, um caso terciário, aí te dá uma nova visão do fenômeno e coisas que às vezes você tinha deixado de lado numa investigação passam a ter uma nova importância, assim que a ufologia vai evoluindo, né? E trocando informações, mas a gente tem um problema também que é um problema de falta de metodologia, né? Como a ufologia não é ciência, ela não tem uma base metodológica muito definida, então você não tem uma análise por pares, você tem uma série de problemas metodológicos, até o sistema de publicação, você não tem, né? Então, como a academia vira as costas para a questão ufológica, você tem esse problema de ter que lidar com os dados que você tem sem ter uma base que te permita fazer um aprofundamento muito mais científico disso. Então, a gente fica, na ufologia, numa coisa meio periférica, entendeu? Cientificamente. Você vai usar vou usar um equipamento, sei lá, varredura espectrográfica numa evidência. Aí, você está usando alguma metodologia, entendeu? É a melhor metodologia? Você levou no laboratório de geologia, pesquisou com o geólogo? Não. Por quê? Porque se você falar que achou aquilo do disco voador, o cara vai rir, né? Vai bater a porta na tua cara, ninguém te atende mais. Tem uma série de problemas. Tem até problema complicado, de amostra que desaparece. Você manda para fazer análise, alguém chega lá e busca a tua análise. Aí quando você chega para buscar, mas já buscou, isso já aconteceu. Antes da gente continuar, é necessário desfazer um pequeno mal-entendido sobre esse termo. Mas eu sei, é chato e clichê. Todos sabem que OVNI é uma sigla para objeto voador não identificado. A todo momento os céticos fazem questão de nos lembrar disso. E é verdade, o fenômeno OVNI, UFO, em língua inglesa, está longe de conseguir ser compreendido em sua totalidade. Mesmo assim, entendo que linguagem é um meio vivo e orgânico, e por mais que lutemos para mantê-la estática como idealizamos, ela se molda e torna-se intercambiável. OVNI é também um termo que se consagrou como sendo para discutir a hipótese de vida inteligente extraterrestre, que estaria aqui nos visitando para inúmeros propósitos. Então, seria bastante difícil me fazer entender, tendo que me explicar a todo momento de que estou me referindo quando falo dessa sigla. Inclusive, você escutará essa confusão por diversos momentos. Então, a partir de agora, quando eu estiver falando com vocês desse jeito, toda vez que eu me referir a esse estranho fenômeno de objetos, luzes e formas do céu que não podemos explicar, estarei falando de fenômeno aéreo não identificado. Esse termo parece ter se tornado bastante popular nos últimos anos, principalmente em vias oficiais, já que a sigla OVNI sempre traz consigo a confusão das décadas de teorias de conspiração e hipóteses semi-fantasiosas consigo. E fenômeno aéreo não identificado está longe de ser novidade para a humanidade. O fenômeno aéreo não identificado se encontra na frustrante e embaraçosa linha do acontece com mais frequência do que algo que não deveria existir, só que com menos frequência do que algo que poderia ser aferível. Saber que algo acontece, que temos dezenas de relatos no mundo todo, e mesmo assim não fazer ideia do que seja, é uma frustração compartilhada comigo e com qualquer um interessado nessa área. Mesmo assim, se formos tratar uma média comum com esses encontros, teremos algumas características que se repetem com até certa frequência, tratando características dessa mitologia única. OVNIs possuem luzes, mas nem sempre. Podem assumir velocidades inacreditáveis ou se manter estáticos no ar. Costumam durar mais tempo de voo do que os aviões que os encontram. Pode ter formas variadas, mesmo que grande parte dos relatos tratam sobre a aparência discoide, charuto ou oval. Podem se mover sem parecer respeitar muito as leis da aerodinâmica, como se não usassem o que usamos para se locomover pelo ar. Conseguem voar em formação, perseguir, fugir e agir com aparente curiosidade quanto a nossas ações.
Bem, o Criptologia ele não termina por aqui, até porque a gente tem muita coisa para falar e só do fenômeno aéreo não identificado a gente tem, além dos relatos, registros muito interessantes. Foi citado nesse episódio as tais fitas liberadas pelos militares envolvendo a noite oficial dos OVNIs. Então, no próximo episódio, a gente vai se aprofundar ainda mais e tentar entender o que os pilotos viram naquela noite de 1986. Até lá. Existe. Ponto. Real. Ponto. Comprovado. Esse é o fenômeno ufológico, é comprovado. Agora, a natureza dele é extraterrestre? É hipótese, cara. É transdimensional? É hipótese. Entendeu? Tem um monte de outras que são coisas que são hipóteses, que você não tem. Uhum. Agora, o fenômeno tá registrado em radar e tal, e com elementos físicos. Você tem uma série de vídeos e documentais. Quer dizer, tem coisa que é, tipo, não tem nem o que argumentar, né? O negócio tá tão explícito, assim, o caso da noite oficial dos OVNIs no Brasil, né? Uhum. Pô, você tem 21 naves, meu irmão. A nave foi registrada em mais de 50 radares, entre radar de terra e radar de aeronave. Foi perseguida por piloto experiente. Piloto não, não existe essa parada do piloto confundir, viajar, tentar em Mach 2, até tentando perseguir Vênus. Isso não existe, isso é viagem total viagem na maionese, né? Como vazou essa informação e tudo, não posso precisar. Mas isso veio à tona. E uma vez vindo à tona, a melhor forma de você tirar qualquer dúvida é você fazer uma declaração que aquilo não tinha nada de digamos assim, que pudesse afetar a segurança do país. Se trataram de naves interplanetárias, isso não. Isso nós não temos absolutamente conhecimento nenhum.